bom, que incrível. Nós iniciamos no domingo passado uma nova série de mensagens chamada Temporada de Frutos, como viver a abundância que já está preparada para você. E o pastor Rudy ministrou uma palavra incrível sobre o solo do nosso coração. E caso você não pôde estar conosco, eu realmente sugiro que você assista pelas nossas plataformas digitais, porque realmente você vai ser muito abençoado. Amém? Sabe, esta é uma daquelas séries de mensagens que muita gente torce o nariz quando o pastor começa a pregar. Pensam coisas do tipo: lá vai o pastor falar de dízimo? Lá, eu sabia que ele ia pedir dinheiro, eu sabia que hoje frio era para a gente ficar em casa, assistir online, enquanto a gente cozinha, não é? Lembra da época das lives? Hoje é um dia, gente, que vocês vão poder falar ai, ai, ui, ui, que tá valendo. E fiquem tranquilos, eu não vou pedir dinheiro para vocês, gente. Fiquem tranquilos com isso. Sabe, eu sei que falar sobre generosidade, falar sobre dízimos e ofertas não é o assunto mais querido, não é o assunto mais popular do mundo, mas é um dos mais importantes para a nossa vida. Sabe por quê? Porque generosidade revela valor, e valor não é quantidade. Eu falo disso porque nós temos a tendência de medir a generosidade pela quantidade. Por exemplo, quanto que a pessoa ofertou, quanto que ela deu, quanto que ela serviu, quanto que ela fez, quanto ela entregou. Mas não é isso que Deus olha. Nós avaliamos até dessa maneira, mas Deus olha o coração. Olha comigo esse texto de Lucas 21, de 1 a 4, um texto super conhecido. Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. Ele disse: em verdade lhes digo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Percebe? A quantidade era pequena, mas o valor diante de Deus era realmente imenso. Porque representava sacrifício, entrega, renúncia, confiança. E é exatamente aqui que está a diferença. Quantidade é medida em números, valor em entrega. Por exemplo, R$1.000. É um bom valor, correto? Mas pode não significar nada para quem tem milhões. Agora, já R$10 pode ser um ato de profunda generosidade para quem tem tão pouco. Agora, Deus também não quer que você dê além, a mais daquilo que você realmente pode, mas que você dê com um coração disposto, com uma disposição verdadeira. Sabe por quê? Quantidade pode gerar orgulho, mas valor revela humildade. Sabe, quem foca na quantidade cai na armadilha de se gabar, de querer ser visto. Mas quem vive de generosidade doa em secreto, sem buscar glória. É por isso que generosidade é focada no valor, porque ela não precisa de plateia, porque Deus já é suficiente como testemunha. Valor fala da intenção, não da aparência. Sabe, às vezes o que você entrega, o seu tempo, serviço, dinheiro, dons, talentos, recursos, a sua atenção a alguém, às vezes pode parecer tão pouco aos seus olhos, mas saiba, para Deus isso é um ato de adoração. Por isso não pense que você dá pouco. O que importa é a intenção que está por trás da sua generosidade, a intenção do seu coração. Então sempre se pergunte: por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso por amor? Escute isso: a verdadeira generosidade não se mede pelo quanto sai do seu bolso ou do seu tempo, mas pelo quanto sai do seu coração. Amém? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Por isso o título dessa mensagem é 5 verdades sobre generosidade. Caso você queira anotar, a primeira verdade é: generosidade é bíblico. Fala comigo: generosidade é bíblico. Quem acredita aqui que é bíblico, levanta a mão. Então eu vou pular para o ponto 2. Você já acredita? Então já não precisa nem falar, né, pastor? Brincadeira, vamos lá. Sabe, inicialmente essa seria a 4ª verdade que eu ia compartilhar hoje, mas pensando bem, não faria muito sentido falar sobre generosidade sem começarmos pela base, o nosso fundamento, que é a Bíblia, não é verdade? Então vamos lá. Sabe, eu acredito que muitas pessoas não exercem a generosidade
E por consequência não dizimam, não ofertam, porque acreditam que realmente não entendem que isso é algo bíblico. Outros até entendem que é algo bíblico, mas acham que é coisa lá do Antigo Testamento, coisa da velha aliança. E já que nós estamos agora na era da graça, então a gente não precisa mais do Velho Testamento, ele já era. Será? Então eu quero olhar com vocês alguns textos bíblicos, eu quero que vocês me acompanhem. Primeiro texto de Gênesis 14, 17 a 20, olha o que diz. Voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer, um nome super bonito, se você quiser ter um filho, bacana, não sei nem de sobrenome, né, porque esse nome não vai ter mais ninguém, único, exclusivo. E sobre os reis aliados a ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isso é o vale do rei. Então Melquisedeque, outro nome bacana, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abrão dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Então Abrão lhe deu o quê? O dízimo de tudo. Olha que interessante. Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, que era sacerdote de Deus. E sabe quando foi que isso aconteceu? 500 anos antes da lei existir. A lei ainda não havia sido estabelecida. Mas um exemplo, Caim e Abel, uma história mais antiga ainda. Gênesis 4, 3 a 5b. Passando algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas não para Caim a oferta deste. Ou seja, Deus aceitou a oferta e a generosidade de Abel e recusou a de Caim. Sabe quando isso aconteceu? 2.500 anos antes da lei. 2.000 anos antes de Abraão. Agora eu quero olhar para Jacó. 400 anos antes da lei. 100 anos depois de Abraão. Gênesis 28, 22. E esta pedra que hoje pus como coluna será o quê? Casa de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o quê? O dízimo. Percebe então que generosidade é um princípio comum que veio antes da lei existir? Sabe o que isso me diz? Que generosidade vai além de uma lei, é um ato de adoração, de gratidão, de confiança, de rendição a Deus. Mas eu quero ir para a lei também, vamos ver o que a lei de Moisés diz. Levítico 27, 30. Todos, no hebraico assim como no grego, tudo é tudo. Ótimo, vocês já sabem disso. Então todos os que? Os dízimos da terra, seja dos cereais, seja dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. E aí? Está tudo na Bíblia, não está? Mas pastor, isso aí no Antigo Testamento. Eu sei que é o Antigo Testamento. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus, se ele dissesse para você que você deveria ser generoso, entregar o seu dízimo e as suas ofertas, você entregaria? Agora aquele momento que vocês participam, gente. Vocês entregariam? Sim ou não? Levanta a mão. Então levanta a mão, gente. Isso. Então tá certo. Então vamos olhar o Novo Testamento para não ficar na dúvida. Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão o quê? Olha o dízimo no Novo Testamento aí. Da hortelã, do endo, do cominho. Mas vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem negligenciar aquelas. Ou seja, o que Jesus está dizendo, vocês têm que sim praticar a justiça, a misericórdia, a fidelidade, sem deixar de dar o dízimo. Não uma coisa ou outra. Sabe o que é interessante isso? Se esse fosse o único versículo da Bíblia que me ensinasse sobre generosidade, eu faria com toda certeza. Sabe por quê? Porque Jesus foi Ele que me salvou, Ele que deu a vida para mim, Ele mudou a minha história, o meu destino, Ele me deu paz, alegria, me deu propósito. Então, por que me importar com o que as pessoas dizem sobre não dizimar? Será que o meu dinheiro, os meus 10%, vale mais do que a minha gratidão a Deus? Agora olha comigo esse texto. Nós falamos agora há pouco de Abraão e Melquisedeque, correto? Lá em Gênesis. Vamos para o Novo Testamento. Hebreus 7, 1 a 4.
Esse Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ou seja, Jesus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza deste homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Agora, versículo 7 e 8, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No caso dos levitas, quem recebe o dízimo são homens mortais. No caso de Melquisedeque, quem recebe é aquele quem se dá testemunho que vive. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você entrega o seu dízimo, as suas ofertas, são homens mortais. É a igreja que pega isso. Mas sabe quem recebe de verdade? Jesus. É por isso que a Bíblia diz que o homem inferior, o homem físico, o homem mortal, eu, você, todos nós, a igreja, é abençoada pelo homem superior, aquele que vive, Jesus. E é por isso que você não precisa ficar preocupado com o que fazem com o dinheiro. Quer dizer então que vocês gastam do jeito que você quiser? Gente, lógico que não. Olha, eu não quero nem chegar perto. Porque ai daquele que usa da maneira incorreta, que não pertence a nós, é usado para abençoar pessoas. Mas depois eu falo mais sobre isso. Sabe, então quando eu dizimo, eu estou provando para Jesus, aquele que vive, que eu confio plenamente nele. Faz sentido isso para vocês? Percebem então, ficou claro que o dízimo é bíblico? Amém? Então vamos lá. Segunda verdade, generosidade não é caridade, é design. Fala comigo, é design. Quem gosta de design aqui? Levanta a mão. Isso, glória a Deus. Sabe, quando a gente fala sobre generosidade, muitas pessoas associam em caridade. Nossa, pastor, eu estou de bom humor, hoje estou de bem com a vida, estou feliz, acordei bem, eu vou ajudar alguém. Cara, eu não conheço pessoas que acordam desse jeito, 5 horas da manhã nesse frio, desse jeito, todo bondoso, mas enfim. Generosidade não é caridade, não é esmola, não é você fazer o bem. Outros acham que entregar o dízimo na igreja ou dar uma oferta é fazer um favor para Deus ou para alguém. Não, generosidade não é isso. Não é caridade ou favor, é design. Sabe por que design? Porque generosidade é parte do nosso DNA espiritual. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, correto? Ou seja, quando Deus nos projetou, quando Ele estava nos criando, Ele colocou algo dele em nós. Sabe, e Ele não nos criou de qualquer maneira, mas com o seu toque, com o seu DNA. É isso que a Bíblia diz em Gênesis 1, 26, 27. Então Deus disse, façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. Por isso, no nosso DNA, no nosso design, nós temos a essência de Deus, que é doador por natureza. É isso quem Ele é. João 3,16 diz que Deus tanto amou o mundo que Ele emprestou o seu Filho. Ele fez o quê? Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Deus, escute isso. Deus, Ele nunca vai pedir para você fazer algo sem que antes Ele tenha feito. O nosso Deus é o maior doador da vida. E Ele doou a nós o que havia de mais valioso, o seu Filho Jesus. É por isso que nós estamos hoje aqui, neste domingo, falando sobre generosidade, porque Deus entregou Jesus como sacrifício vivo, no meu e no seu lugar. Quer generosidade maior do que essa? Por isso nós não fomos criados para reter coisas. Sabe para que você foi criado? Você foi criado para ser um canal, assim como o nosso sangue. O sangue nos mantém vivos, correto? Alguém discorda? Gente, vocês podem participar, fala assim, pastor, não concordo, o senhor está doido. Vocês concordam comigo, gente? O sangue nos mantém vivos? Mas isso acontece quando ele circula pelo corpo, correto? Então, pensando nisso, quando eu escrevi essa mensagem, me veio a imagem de um coágulo. Olha que coisa doida. Você está lendo a Bíblia, orando, e veio um coágulo na sua cabeça. Sabe o que é um coágulo? É tipo um tampão que bloqueia a passagem do sangue. E pesquisando, estudando, eu descobri que existem 2 tipos de coágulos. Um bom e o ruim.
O bom acontece quando naturalmente, por exemplo, alguém se corta, alguém se fere, então o sangue vem, bloqueia. O coágulo bloqueia e estanca o sangue daquele local. Porém, o coágulo mau ou ruim, ele se forma dentro de uma veia ou artéria sem necessidade alguma. Em vez dele proteger o corpo, ele bloqueia a passagem de sangue, causando o quê? Doenças graves. Então, na minha cabeça mexicana, eu comecei a pensar, o que aconteceria se todo o sangue do nosso corpo parasse de circular? Imagina que você tem vários pontos de bloqueios de coágulo. Sabe o que aconteceria? Primeiro, falta de oxigênio nos tecidos, hipóxia. Como consequência, o cérebro seria o primeiro a ser afetado. Depois, o seu coração ia parar de bater. Depois, seguido de falência múltipla dos órgãos e assim, a morte. Mas pastor, por que essa aula de biologia? Porque vai cair no Enem e a gente tem adolescentes. Brincadeira. Sabe por que eu estou falando disso? Porque quando alguém decide não fazer o que foi projetado para fazer, quando alguém decide não ser generoso, ele fecha um caminho, ele bloqueia um canal que poderia gerar vida para alguém. Então quando alguém retém para si aquilo que ele tem, até mesmo acontecer por conta do medo de faltar, não ser suficiente para ele depois, ele acha que fazendo isso ele está protegendo a sua vida. Mas é justamente ao contrário que ele está fazendo. Ao invés dele se proteger, ele está se trancando numa prisão invisível. Mentira, pastor, não é isso. Eu provo para você. Provérbios 11, 24 e 25. Há quem dê generosamente e venha aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem no quê? O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também. Pensa comigo. O sangue no seu corpo só funciona e só tem função se ele circula, correto? Os rios, a água de um rio só é viva porque ela corre. Logo, o amor só faz sentido quando ele é entregue, quando ele é derramado. Então, pensando nisso, por que o nosso dinheiro, os nossos recursos, o nosso tempo, tudo aquilo que nós temos deveria parar em nós? Escute isso. Deus não te fez um cofre, Ele te fez um rio. E sabe o que acontece com os rios que param de correr? Eles viram pântanos, cheios, mas fedorentos, acumulam, mas apodrecem. Não foi para isso que Deus te criou. Lembre-se, o seu design é semelhante ao dele. Amém? Vocês estão comigo, gente? Terceira verdade, generosidade é um lembrete que nada é seu. Fala assim, nada é meu. Então eu vou chamar o pessoal do dízimo, a gente vai pegar e recolher tudo agora, porque nada é seu. Vocês querem falar isso de novo? Não, né? Tudo é meu, né? A gente canta, teu, tudo é teu. Aqui não, meu, tudo é meu, né? Não, vamos lá, gente. Eu estou fazendo isso para descontrair, porque eu sei que o assunto é meio tenso. Tem gente já sentada assim, pastor, aqui, ó. A mão não sai daqui hoje. Ou do celular, dizem que acabou a bateria para a gente não fazer um pix. Gente, generosidade nunca foi sobre dinheiro. Ela foi e continua sendo sobre senhorio. E antes de avançarmos, eu preciso falar sobre senhorio. Senhorio significa que Deus é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Sobre a criação, sobre a história, sobre as nações. E principalmente sobre aqueles que realmente o reconhecem como Senhor. Então, falar sobre o senhorio de Deus é falar sobre soberania, autoridade, domínio. Mas é também falar sobre amor, cuidado e salvação. E quando nós entendemos que Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos, e nós nos entregamos a Ele, sabe o que nós descobrimos? Liberdade. Nós temos liberdade em Jesus. Porém, o senhorio de nós exige uma resposta: obediência. Então, pensando sobre isso, não precisa levantar a mão, mas seja sincero com você mesmo. Deus é o seu Senhor? De verdade? Ele reina em você? Ele é o centro da sua vida, incluindo tudo que você tem, tudo que você possui? Ou ele é apenas um acessório espiritual? E aí? Voltando, eu disse que generosidade não é sobre dinheiro, mas sobre senhorio, correto? A generosidade é um lembrete, ela me lembra de que tudo que eu tenho não é meu. Porque a verdade é que a gente vive como se a gente fosse dono de tudo. Da empresa, do salário, da casa, do carro, dos negócios, dos dons, dos talentos, do nosso tempo. Tudo teu, meu, tudo é meu. É igual criança com 1 ano e meio, eu sei, eu tenho um. Só que daí vem Deus com simplicidade, com autoridade, fala, e nos pede 10%, dízimo. E se você não sabe, dízimo significa 10ª parte.
Deus nos pede isso, a Bíblia diz isso, nós vimos isso agora há pouco. Mas o fato é que Deus pede o dízimo não porque Ele precisa. Sabe, Deus não é um mendigo celestial. Ele não depende da minha e da sua contribuição. Escute isso, dízimo não é sobre porcentagem, vai além disso, sabe o que é? Dízimo é sobre propriedade. Afinal de contas, a quem você pertence? Sabe, a nossa cultura diz, cara, você lutou, você ralou, você trabalhou, você merece, é teu. Mas sabe como a Bíblia responde a isso? 1 Coríntios 4:7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se não tivesse recebido? Sabe, eu tenho aprendido que dízimo é Deus interrompendo a nossa ilusão de autonomia e de autossuficiência, dizendo, você vive de misericórdia, não de salário. Sabe, generosidade é um lembrete, mas é também um alerta, porque ela nos livra do orgulho, ela rasga o véu da autossuficiência, ela derruba o trono invisível que nós construímos para nós mesmos, com diplomas, com metas, com investimentos, com status. Talvez hoje você olhe com orgulho para a sua conta bancária e fala, oh, isso é meu, tudo é meu. Vocês vão sair daqui cantando essa música, né? Sabe, mas o Espírito Santo sussurra para você, ei, fui eu que te dei fôlego de vida, fui eu que te deixei acordar hoje de manhã, fui eu que colocou portas abertas diante de você, não foi você, fui eu. Cara, isso é bíblico, não é não? Eu vou provar. Deuteronômio 28, 17 e 18. Não digam, pois, no coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Antes, lembrem-se do seu Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir o quê? Riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas pastor, por que 10%? Quem quer saber aqui por que 10%? Levanta a mão. Isso, gente. Eu gosto de gente assim, que não fica escondendo não. Eu tô com vergonha, vamos falar que eu sou fariseu. É nada. Sabe por quê? Primeiro de tudo, Deus não precisa dos seus 10%. Se Ele quisesse ouro, Ele podia simplesmente retirar do céu. A Bíblia diz em Apocalipse 21, 21 que a rua principal do céu é feita de ouro. Então, pastor, por que 10%? Deus estabeleceu o dízimo como uma forma de treinar o meu e o seu coração para viver em independência e submissão a Ele. Porque o dízimo expõe, escute isso, se você realmente que Deus é o seu Senhor, ou se Ele é apenas uma ideia religiosa útil aos domingos. Olha comigo esse texto. Mateus 6,24, você conhece? Ninguém pode servir a dois senhores, pois vai odiar um e amar ao outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, ou o seu dinheiro serve a Deus e aos propósitos dele, ou você serve ao seu dinheiro, é uma coisa ou outra, não tem meio termo. Lembra do muro que o pastor Rudy falou? Está em cima do muro, meu filho? Está lascado. O muro não é de Deus. Por isso eu volto a repetir, Deus não quer o seu dinheiro, mas Ele usa o seu dinheiro para revelar o estado do seu coração. Sabe, é muito fácil levantar a mão na hora do louvor e cantar como a gente cantou hoje. Eis-me aqui, a gente precisa, eu sou eternamente, sou teu, eu vou te adorar eternamente. I love Jesus! Mas daí na hora, momentos depois, colocar isso em prática, você se agarra a 10%, como se sua vida dependesse disso. Cara, não faz sentido. Sabe, o dízimo é a linha que separa a fé teórica da fé prática. É como se Deus estivesse nos testando, dizendo, ok, você confia em mim? Então prova, entrega, não com medo, com fé, confia. Porque se você não entrega os 10%, é porque os 90% te possuem. Essa é a verdade nua e crua. Se você não consegue abrir mão de uma parte, é porque o todo te controla. Isso significa que você não está administrando seus bens. Pelo contrário, você está sendo dominado por eles. Agora a hora que você fala, ai, Deus misericórdia me livra. Repreende o mal, repreende o devorador. Tem muita gente, pastor, que fala que o devorador é o inimigo, mas é ele mesmo, está devorando tudo. O iFood que diga. Sabe, a generosidade também nos lembra que o dízimo não é uma perda, mas é libertação. Vocês se lembram da viúva de Sarepta, que está lá em 1 Reis 17? Eu não vou ler a história dela, mas você pode ler depois. Nesse texto, o profeta Elias
Deus manda o profeta Elias ir até essa viúva pobre, que tinha apenas um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, que ela ia fazer o último pão, comer, ela e o filho esperar pela morte. E o profeta fala assim: ok, Deus mandou você fazer primeiro para mim. Cara, eu não sei se você lê a Bíblia, tipo, sem ponto, sem vírgula. Sabe aquela pessoa que te manda mensagem? Você demora 3 dias para ler porque não tem ponto e vírgula. Aí você vai separando frase por frase. Você vai lendo batidão assim. Às vezes a gente lê a Bíblia assim. Mas você já se perguntou, cara, que tipo de Deus que pede o último pão de uma viúva pobre? Sabe que tipo de Deus? Aquele tipo que quer ensinar que obediência gera multiplicação, que fé verdadeira nunca acaba em falta. Sabe o que aconteceu? Ela obedeceu, ela entregou, e a Bíblia diz em 1 Reis 17:18, a farinha no cântaro não se acabou, o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Sabe o que eu aprendo com isso? Dizimar não é apenas um teste de generosidade, mas principalmente um teste de senhorio. Deus não está testando se você é uma boa pessoa, Ele está testando se Ele reina em você. Sabe, você pode frequentar a igreja, pode carregar uma Bíblia debaixo do sovaco, Bíblia desodorante, sabe? Cara, você pode liderar, pode servir, você pode ser um pastor, você pode fazer o que você quiser, mas se o seu bolso ainda resiste, é porque talvez você nunca tenha se rendido por completo a Deus. Sabe, o dízimo é o altar onde você sacrifica a ilusão da posse. É o momento onde você diz para Deus e onde você diz para todo mundo espiritual: Deus, tudo é teu, não meu. Sempre foi. Eu só devolvo uma parte para lembrar o meu coração de que o Senhor é dono de tudo. Amém? Faz sentido? Quarta verdade: generosidade é um antivírus contra a escravidão. E quando a gente fala escravidão, a gente logo já lembra do quê? Livros de história, não é verdade? Cai no Enem também, Manu. Mas mesmo a abolição tendo sido extinta lá da escravatura no Brasil em 1888, Lei Áurea, olha que coisa incrível. Ainda hoje existe escravidão. Não com navios negreiros, não com algemas, não com correntes. A escravidão moderna se manifesta de formas sutis, mas igualmente opressoras. Como nós temos falado, uma das formas mais comuns e perigosas hoje de escravidão é a escravidão ao dinheiro, certo? E muitas vezes o que alimenta essa escravidão é o vício do sucesso. E como a gente já viu lá em Mateus 6:24, que você não pode servir a 2 senhores, porque você vai amar um, ou vai odiar o outro, vai se dedicar a um, ou desprezar ao outro. A gente não pode servir a Deus e ao dinheiro, lembram? Agora, a busca por uma estabilidade financeira é legítima e não é pecado. Você tem que sim buscar, lutar, trabalhar e ralar muito, buscando sempre o melhor para você e para sua família. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser rico. E também ser rico não tem nada a ver. Ser pobre é ser humilde, rico não é ser humilde. Gente, humildade é uma coisa, ter dinheiro é outra, tá? Porque fala, não, eu conheço um casal humilde. Por quê? Ah, é tão pobrezinho. O que tem a ver com humildade? Só porque ele come ovo com farofa, cara, rota filé mignon, tem nada a ver. Humildade e pobreza não tem nada a ver, gente, mas voltando. O problema não é ter dinheiro, mas sim quando ele se torna o seu principal critério de valor, de identidade e de segurança. Então, ele se transforma num senhor cruel, tipo um senhor de engenho. Então, pessoas hoje trocam família, saúde, fé e princípios para poder chegar lá. Mas sabe qual que é o problema? Isso é uma corrida sem linha de chegada, porque ter o bastante nunca é o suficiente. Semana passada eu terminei de assistir uma série, não sei se você já assistiu, uma série chamada DNA do Crime. Alguém já assistiu essa série? Muito boa. 2ª temporada, os irmãos estão conversando ali em determinado momento, já vou dar um spoiler, mas isso não vai mudar nada, que ele fala assim, cara, a gente pode parar, fazer o que a gente está fazendo, e a gente já tem o suficiente para viver por pelo menos 5 anos. O irmão responde, suficiente? Nunca vai ser suficiente. Então quando nós temos pensamentos como esse, fica claro que hoje existem pessoas que são escravas. E como saber se você tem algum sintoma de escravidão moderna hoje? Vamos descobrir? Esse é o momento que você vai ficar pleno, não tem ninguém do seu lado, você vai ficar tentado a cutucar o irmãozinho do lado. Você não vai cutucar, você vai olhar para mim como se não fosse com você, ok?
Mas vai falando para Deus, me ajuda, tira isso de mim, me liberta. Sinais de escravidão moderna. Primeiro, medo constante de perder o que tem. Eu vi um eita. Vida controlada por dívidas e status. Trabalho sem propósito, apenas para acumular. Generosidade sufocada pela ganância. Sabe, a nossa sociedade atual alimenta a ideia de que ter é mais importante do que ser. E o sistema econômico global, ele se aproveita disso. Então, quando a pessoa ela não vive mais para Deus ou para o próximo, mas para pagar contas, manter aparências e subir na escala, o que? Social. Mas será que isso vale a pena? Eu quero te fazer uma pergunta bíblica. Mateus 8,36. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Sabe, sucesso e status, assim como o dinheiro, cara, ele é neutro, não é problema. Mas o desejo descontrolado de ser reconhecido, admirado, ser o melhor, se torna um vício. Então cada like, cada curtida, cada compartilhamento de um vídeo seu, cada promoção, cada elogio vira uma dose de dopamina. E como todo vício, a última dose nunca é suficiente. Então isso acarreta em o quê? Consequências físicas, emocionais e espirituais que impedem as pessoas de exercerem a sua generosidade e por consequência de dizimar e de confiar em Deus. Sabe quais consequências? Tem várias, mas 4 pelo menos. Burnout, esgotamento emocional, ansiedade crônica e comparação constante, relações descartadas por causa de metas, identidade diluída na performance. E o problema disso tudo está na cultura moderna, que vende a ideia de que você vale aquilo que você entrega. Isso escraviza. Por isso cada dia mais pessoas perdem a sua essência, tentando provar algo para os outros ou para si mesmas. Porém, a graça de Deus, ela diz o contrário. Sabe o que ela diz? Você é amado antes de fazer qualquer coisa. A cruz já aprovou o seu valor. A cruz te fez livre. Essa é a verdade sobre a sua vida. É debaixo dessa palavra que nós caminhamos. Por isso, a verdadeira liberdade começa quando nós deixamos Deus ser o nosso Senhor, não o dinheiro, não o sucesso. João 8,32 diz: então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus, Ele é a verdade, e Ele não chamou ninguém para ser escravo de sistema nenhum, mas para você ser livre no reino de Deus. Isso significa assim, você vai trabalhar, você vai crescer, você vai lutar, você vai conquistar, você vai avançar. Mas não de qualquer jeito, com propósito, descanso, generosidade, confiança e identidade segura no amor de Deus. Não na força do seu braço, não nas conquistas humanas. A verdadeira liberdade não é sobre o quanto você tem, mas é ser mordomo do que Deus já te deu. E é aí que a generosidade ela entra como um antivírus contra o sistema desse mundo. Então você vai poder dizer: ei sistema, eu não caio mais na tua, eu pertenço a outro reino, o meu coração não está naquilo que eu posso conquistar, mas naquilo que eu posso entregar. Então quando você entrega o seu dízimo, quando você oferta com alegria, você não está apenas obedecendo ao mandamento bíblico, não, você está dando um checkmate no seu ego, dizendo para o seu coração: dinheiro, você não manda em mim, você é servo, você não é senhor. Amém? Vamos então para a quinta e última verdade, já estamos no final. Generosidade é uma bênção? Fala comigo, generosidade é uma bênção. 2 Crônicas 31:4. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Para você entender o contexto disso daqui, o que estava acontecendo, Ezequias, rei de Israel, ele está lendo a Bíblia e ele descobre um princípio bíblico do dízimo. E ele vê, então ele entende que o povo estava sofrendo uma maldição porque não estavam dizimando. Então sabe o que ele faz? Ele cria um decreto para que o povo traga à casa do Senhor todo o dízimo, para que os sacerdotes pudessem se dedicar inteiramente à lei do Senhor. É isso que está dizendo aqui. É isso também que diz lá em Malaquias 3, que todos devem trazer os dízimos à casa do Senhor para que haja alimento
em sua casa. Sabe, quando nós vamos à casa do Senhor, a igreja, nós recebemos alimento espiritual. Quem aqui gosta do alimento espiritual que recebe semana após semana através da Oxygen? Levanta a mão. Vocês são abençoados? Amém? Sabe, eu não estou falando de pregações aos domingos, aos finais de semana, mas de tudo que acontece no decorrer da semana. Toda a estrutura que nós temos aqui só é possível por conta da generosidade. Todo o apoio que nós prestamos às famílias, visitas, reuniões, atendimentos. Tudo isso mostra que pessoas estão sendo alimentadas espiritualmente. Tragam o dízimo para que haja alimento na minha casa. Mas eu preciso fazer um parêntese aqui. Tudo isso que nós temos vivido só é possível, primeiramente, porque é Deus quem está à frente no controle de todas as coisas. E Ele sempre foi fiel e continua sendo fiel. E também a vocês que são uma igreja, que formam uma igreja, o corpo de Cristo, generosos, vocês nunca falharam na entrega dos dízimos e das ofertas. Nós falamos no aniversário da igreja, que enquanto muitas igrejas fecharam as portas, essa igreja permaneceu de pé. E eu quero aplaudir a vocês, porque vocês fazem valer a pena tudo que nós fazemos aqui. Muito obrigado pelo coração de vocês. Mas então, pastor, por que pregar sobre generosidade se nós já somos generosos? Eu sabia que alguém ia fazer essa pergunta. Eu sabia. Então eu vou buscar uma resposta. Porque essa igreja é uma igreja viva e bíblica. Nós pregamos sobre todos os assuntos. E todos os anos nós ensinamos sobre generosidade. Sabe por quê? Porque a cada semana, a cada mês, a cada ano, novas pessoas têm chegado. E talvez elas nunca tiveram a oportunidade de ouvir sobre generosidade como você já ouviu. Porque esse é um assunto tão delicado hoje em dia, não é verdade? Falar sobre dinheiro, principalmente nas redes sociais, tantos escândalos. Fechando parênteses, voltando para Ezequias, versículo 7 e 8. Começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram ao Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. Então quando o rei Ezequias ele chega ao templo, ele vê aquelas pilhas enormes de coisas que o povo tinha ofertado ao Senhor, ele se alegra e ele agradece a Deus. Mas como qualquer líder idôneo, preocupado e comprometido com as pessoas que estão debaixo dele, ele se preocupa. Sabe qual que era a preocupação dele? Se o povo tem dado tanto ao Senhor, será que eles estão tendo o suficiente para eles viverem? Será que tem sobrado para eles também? Versículo 10. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer as contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer, e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Ou seja, quando o povo começou a trazer os dízimos, em resposta à obediência, Deus quebrou a maldição, e a escassez teve fim, e Deus começou a abençoá-los. Era como se o sacerdote estivesse dizendo: Rei Ezequias, escute isso, o que você está vendo aqui é apenas 10%. Se você quer realmente ficar surpreendido, vá ver os 90% deles, nos celeiros, em tudo que eles fazem. Escute isso, todos os que fazem da maneira de Deus são abençoados. Sabe, ao longo desses anos eu tenho visto 2 tipos de pessoas: as que dizimam, as que não dizimam, que são generosas e não são generosas. Vocês devem imaginar que os resultados são bem diferentes. E quando eu falo sobre resultado, eu não estou falando de apenas resultados financeiros, mas de todas as áreas da vida: familiar, profissional, relacional, emocional, espiritual. Sabe, quem é generoso nunca perde. Sabe por quê? Porque planta em solo invisível. A generosidade é como uma semente de uma árvore plantada no escuro, que forma raízes fora da vista de todos. Mas quando cresce, uau, ela se torna uma árvore e todos podem contemplar a sua grandeza. Quando você é generoso, pode parecer às vezes um simples gesto, mas esse ato tem o poder de multiplicação, porque ele inspira outros, transforma realidades. E assim como uma árvore oferece sombra e alimento, a sua generosidade gera vida, abrigo e provisão para os outros. E quanto mais você planta, mais você colhe. Agora, você já viu alguém generoso mendigar? E é interessante observar isso, que mesmo quando o generoso passa por dificuldades, cara, tem algo diferente. Sabe o que ele tem? Paz, propósito e provisão inesperada. É o de repente de Deus.
Sabe, eu sou prova disso. Quantas vezes eu não estive em situações tensas de dificuldades, que eu precisei colocar a minha fé em prática, sair da teoria e ir para a prática, e ver a mão de Deus agindo. Quantas vezes eu não tive que lutar com a minha mente para devolver o dízimo, sabendo que aquele valor poderia pagar uma conta, ou comprar algo que realmente a gente necessitava. Quantas vezes? Sabe, alguns anos atrás, eu e a pastora Vanessa, nós decidimos que nós íamos dar o dízimo integral sobre tudo que entrava no escritório. Nós temos um escritório de arquitetura. E eu quero falar algo para vocês sobre isso também. A gente não dá o dízimo apenas sobre o nosso prolabore, sobre tudo. E tem muita gente que tem dúvidas, você que é empresário, sobre o que você tem que entregar. Nós acreditamos, você vai entregar sobre o seu rendimento, sobre o seu prolabore, sobre aquilo que você recebe. Então, porque tem empresas, grandes empresas, que o valor sobra 3%. Como você dá 10% sobre o todo, se seu lucro é 3%? Não tem sentido. Tá certo? Fechando o parênteses aqui, se você tem dúvida sobre isso, procura o pastor Rudy, que ele vai falar com vocês sobre isso, né, pastor? Glória a Deus, gente. Pastor Rudy. Todo mundo fala comigo, pastor Rudy. Se eu estiver com dúvida, é com ele que eu falo. Amém. Sabe? E nessa fase que nós decidimos entregar sobre o valor total que entrava, as coisas não estavam bem financeiramente, estava bem apertado viver ali. Mas mesmo assim nós permanecemos firmes no nosso propósito que tínhamos feito com Deus. E quando a gente faz propósito com Deus, a gente acha que no próximo mês vai transbordar, né? Daí é aquele momento que você vai lá e troca de carro achando que você vai conseguir pagar a parcela maior. Coitado, vai não. Nada aconteceu, gente. Passaram alguns meses, nada. Até que o de repente de Deus veio. Eu abri um dia, vindo para a igreja, o aplicativo do banco. Tinha um dinheiro lá que eu não estava esperando receber. Glória a Deus por isso. Chegou janeiro. Aquele calor, cara, como estava quente aquele ano. O ar-condicionado do escritório queimou. Para comprar mais de um mês para enxergar, gente, porque calor acaba tudo. Eu ganhei o ar-condicionado, a instalação dele completa. Numa época do ano que todos os outros profissionais estavam ralando para conseguir algum cliente, Deus começou a mandar cliente atrás do outro, a gente não sabia nem o que fazer com tanto cliente, sabe? Deus é fiel. E uma coisa que eu aprendi é que Ele nunca fica devendo nada para ninguém. Agora, Deus, Ele nunca te prometeu que você ia ficar rico por ser generoso. Sabe por que é importante dizer isso? Porque generosidade não é um investimento, é um espelho de quem Deus é. Porque Ele é o maior doador do universo. Ele nos deu Jesus, Ele nos dá vida, perdão, propósito e salvação. E Ele quer que você se torne como Ele. Amém? Mas agora, eu preciso que você respire. Respira aí. Eu vou dizer algo forte. Não é que pode doer, vai doer. Mas segura firme, não vai embora não, tá acabando. Se você ainda resiste ao dízimo, talvez ele não seja o problema. Talvez você seja. E eu falo isso com muito temor e amor no meu coração. Sabe por que muitos resistem ao dízimo? Porque tem medo. Medo de faltar, medo de perder o controle, medo de confiar. Mas escute isso, a fé começa onde o controle termina. A generosidade é a prova de que você confia mais no Deus que provê do que no dinheiro que você guarda. Então hoje entenda que você pode sair aqui de duas maneiras: sendo um canal, um rio, ou um cofre, um depósito. Mas saiba que Deus está te chamando para viver de uma maneira diferente. Ele está te chamando para você parar de correr atrás daquilo que Ele já garantiu para você. Hoje Ele está te chamando para você ser alguém generoso, abençoador e se tornar parte do milagre na vida de alguém. O dízimo não é o fim da generosidade, é o começo. Sabe, você não precisa sentir no coração para dizimar. Sabe por que você nunca vai sentir? Apenas responda ao chamado de Deus e você vai ver a sua vida sendo transformada. Dízimo não é imposto, é identidade. Porque quando você entende quem Deus é, você entende quem você é. E quando você entende quem você é, você entende que dar é o jeito mais puro e nobre de viver. E eu termino com essa frase:
Você não foi feito para reter. Você foi feito para fluir. Feito para abençoar. Feche os seus olhos.